Eu vos envio, servidores do reino, onde estiverdes, eu convosco estarei. Eu vos envio, despojados de tudo, só levarei a bagagem do amor. Bom dia, meu irmão, minha irmã ouvinte. Ide pelo mundo e anunciai. Eu vos envio, mas com qual bagagem? A bagagem do amor. Cuidado com outras bagagens. São perigosas. É disso que vamos falar hoje e assim vamos refletir mais um texto do Evangelho dessa sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Então vamos iniciar, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Façamos esse momento de interiorização, de preparação para acolhermos a proposta de Jesus apresentada através do Evangelho de hoje. Estamos aqui reunidos, Pai Todo-Poderoso, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. É Lucas 12, de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem devereis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados, todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação.
Pois é, meu irmão, minha irmã, essas palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, elas só têm sentido diante do envio. Jesus enviando os seus discípulos à missão. E observe que ali não estão apenas os discípulos, tem uma multidão muito grande ali. Mas eram milhares de pessoas. Mas Jesus, ele começa a falar só para os discípulos. Não é que ele estava querendo menosprezar a multidão e dar mais atenção só aos discípulos. A preocupação dele em falar aos discípulos é exatamente em vista daquela multidão. Jesus não estava querendo falar bonito para impressionar uma multidão, fazer um grande show. Ele estava comprometido com a qualidade de vida, de fé que aquela multidão iria ter, mas isso tudo estava centrado na missão dos discípulos. E a primeira coisa que ele diz: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Fermento, todo mundo sabe que é uma substância apodrecida. Então, às vezes, quando fala fermento aí na palavra, está falando de algo podre. Então, quando ele fala, tomai cuidado, né, com o fermento dos fariseus, ele está dizendo, cuidado, porque o fermento é podre e ele faz crescer, né? Ele impulsiona o crescimento. Jesus falando ali perto das multidões é muito interessante, né? De que maneira vocês vão fazer crescer a palavra suas, que não é a palavra suas, mas do Evangelho, de que maneira vai fazer crescer essa palavra no meio dessa multidão aí? Com hipocrisia? Se for hipocrisia, coisa podre. Então, cuidado com isso. Vocês não estão aqui para aumentar a hipocrisia, para multiplicar a massa na hipocrisia. Ela não salva, ela é mentirosa. Não esconda nada como a própria hipocrisia faz. Ela esconde. A hipocrisia esconde o que é pior e passa uma massa bonita por cima, né? Colore de alguma coisa muito bonita. O hipócrita, ele mostra algo muito perfeito, muito bonito, muito arrumadinho, digamos assim, mas por dentro é podridão, por dentro é mau cheiro, por dentro a coisa está feia. Então Jesus diz, sejam verdadeiros, nada de esconder nada, tudo que, não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e nada de oculto que não venha a ser conhecido. Aí, portanto, ele fala, se tiveres ditos na escuridão, o que tiverdes ditos na escuridão será ouvido à luz do dia. Não guarde nada. As multidões têm o direito de saber, o povo tem direito de saber. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Tá vendo? Não fica nesse tititi escondido, não. Então não é em nome de Jesus. Se nós temos que esconder alguma coisa, é porque a nossa pregação, o nosso trabalho,
Não é o trabalho de Jesus. Não é o evangelho. O evangelho não é para ser escondido. O evangelho é para ser anunciado. Viu? Agora, anunciar o evangelho do jeito que tem que anunciar, sem medo. Não ter medo. Medo de quê? De alguém matar? O máximo que pode fazer é matar o corpo. Mas não pode matar o espírito. Entendeu? E Jesus fala, devemos ter medo, vocês devem ter medo daqueles que matam, não só matam o corpo, aqueles que matam a pessoa. Não tem coisa pior do que alguém estar nessa vida e estar morto. Viu? Pode estar nessa vida de uma forma até, quem sabe, agradável e hipócrita, né? Por fora a gente vê que a pessoa está bem e tudo, mas por dentro a pessoa está aos pedaços. Cuidado com aqueles que matam a pessoa por dentro. Ninguém percebe, é fermento, é hipocrisia. Não sejam hipócritas. Não ficam temerosos. Se alguém perseguir porque está falando a verdade, essa verdade que não foi escondida, ela foi proclamada sobre o telhado. Se alguém perseguir, não tenha medo. Porque através daquela perseguição é que a mensagem cresce mais ainda. Se a gente for analisar a caminhada cristã desde as primeiras comunidades, quantas pessoas foram perseguidas e mortas pela mensagem pregada. Mas cada Marte que tombava, que se tombava no chão, era mais uma força, era mais um testemunho a crescer a Igreja de Cristo. E até hoje é assim. O que aconteceu com o próprio Jesus? Mataram o corpo de Jesus, mas não conseguiram matar Jesus. Ninguém mata a pessoa, mata o corpo dela, a pessoa não. Então, meu irmão, minha irmã, cuidado com aqueles que matam a pessoa, que matam os objetivos da pessoa, que matam o sonho da pessoa, que mata a vontade de viver. Tudo isso é isso que a gente deve temer. Agora, aqueles que matam o corpo não podem fazer mais nada a não ser matar o corpo. Então, Jesus encorajando os discípulos. E Jesus diz, ainda ilustrando, vocês vão ter medo de quê? O Senhor vai estar com vocês, o Espírito Santo está com vocês. Vocês não veem aí os pardais, os animais todos, né? Citando aí os pardais. A alegria deles. A alegria deles. A paz deles. Eles têm o quê? Tem plano de saúde? Não tem. Eles têm algum projeto a ser realizado? Também não. Eles têm ambição entre si a respeito do futuro? Não. Eles ficam preocupados aí também com o futuro? Não. O negócio deles é a alegria da vida naquele momento. E Jesus diz, olha os pardais como vivem. No mundo que a qualquer momento alguém pode matá-los, eles são indefesos.
não tem salário, vive aí comendo as coisinhas por meio da estrada, do caminho, à beira das ruas. No entanto, não vale nada se for vender aqueles pardais, não vale nada para o comércio. No entanto, eles todos são orientados por Deus. Eles todos são capazes de viver o alimento de Deus, o amparo de Deus. Nenhum deles é esquecido. E aí Jesus diz: vocês valem mais do que 1000 pardais. E para completar, ele diz: até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Isso aí, claro, é uma linguagem figurada, né? Ninguém está falando que Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um, não é nada disso. Isso é para dizer que Deus está no controle de tudo. Tem hora que a gente fala: meu Deus, quando chegar uma situação tal, eu não sei como eu vou sair. E é comum a pessoa falar: entregue-se para Deus. O entregar para Deus aí não é cruzar os braços e deixar a coisa para lá, não. É caminhar sabendo que não pode controlar tudo e que nesse processo o Espírito Santo de Deus vai agindo, vai dando as respostas no tempo certo, coisa que a gente não planejou, até porque a gente não tem como ficar planejando muito o que vai acontecer, viu? Planejar até a gente pode não pode determinar como vai acontecer. Porque às vezes a gente planeja, pensa de um jeito, chega lá a realidade, como as coisas acontecem, passa por outro caminho, né? Tantos elementos podem vir, se agregar, vão aparecendo que, sei lá, naquele momento a gente sempre tem um argumento diante daquilo que a gente vai encontrar ao longo do caminho. Então é isso que Jesus diz. Para que a gente vai ter medo? A gente tem que ter essa coragem, caminhar, ir para frente, não ficar preocupando, ficar fazendo planos. Ah, isso vai acontecer assim, isso vai acontecer. Sofrer com antecedência. Como é que a gente sabe se vai ser assim? Né? Então a gente tem que confiar e dar testemunho de Jesus, da sua palavra. E dar testemunho de Jesus não é nem ficar aí gritando na rua com Bíblia na mão. Dar testemunho de Jesus é viver esse testemunho, testemunhar a vida no meio das multidões. É falar e promover o que é bom, defender e promover o que é bom, e não ter medo de fazer isso. Não ter medo de falar uma palavra em favor da vida e, mais ainda, não ter medo de viver aquela vida que você tem. Viver as bondades de Deus através de cada circunstância, de cada estilo de vida, de cada contexto. Saber viver. Não ter medo, não ser covarde, não ser hipócrita. Não adianta querer mostrar uma coisa que não é. Cuidado com o fermento dos fariseus. Quem seguir essas orientações de Jesus, evidentemente, está apto a trabalhar em favor das multidões. Seria muita insensatez de Jesus
pegar aqueles discípulos e mandar para o meio do povo sem o mínimo de preparação, né? Sem serem verdadeiros, né? Não sendo hipócritas, sem serem verdadeiros, medrosos, não é? E achando que Deus não está desamparando. Não. Sempre dizer, Deus está no controle. Mas qual que é o controle que Ele vai dar? Não importa. Não importa. Viva. Busque o melhor. Naquele momento você está pior na sua vida. Busque o melhor. Tente entender que, quem sabe, através daquele momento mais difícil mesmo, Deus está entrando ali naquele momento e está lhe fazendo muita coisa crescer e aparecer. Tá bom? Amém. Coloquemos então nossas orações ao Senhor. Vamos rezar por aqueles que têm contato direto com as multidões, para que não manipulem as multidões com podridões, a podridão dos seus interesses escusos. Não tenham medo também de dizer a verdade. Agora, nessa pandemia mesmo, a gente fica com medo, cismado com as informações que a gente recebe de um lado e de outro. A gente vê que de uma hora para outra a pandemia já está diminuindo, enquanto que lá na Europa e nos Estados Unidos está aumentando. Será que é verdade mesmo que está diminuindo? Ou é para o povo votar? Vamos rezar para que essas coisas não aconteçam, gente. Hipocrisia não pode acontecer. Isso não pode crescer na gente. Eu peço a Deus para que todos sejam verdadeiros, coerentes, porque todo mundo confia. Ah, mas tem um lado aí que exagera demais, não sei o quê. Tem um lado que exagera, mas tem outro lado também que não exagera porque tem rabo preso, né? Então você não sabe qual lado está certo. Por isso que Jesus bate na verdade, na expressividade. Não esconda as coisas, sejam verdadeiros. As multidões precisam ser bem orientadas, bem informadas. Precisam tomar conhecimento da verdade. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Senhor, nós colocamos nas vossas mãos nossas orações, pois Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. Lembrando que amanhã, sendo sábado, não teremos esse áudio, mas teremos o programa Condutor de Cristo, que é a reflexão sobre a liturgia desse final de semana, né, do domingo, tá bom? Começa às 12h15, vai até às 14 horas. Espero você lá. Se você não tiver a Rádio América 750 AM, você vai baixar o aplicativo da Rede Catedral e vai, então, acessar lá a nossa Rádio América, tá bom? Você pode também acompanhar pelo Facebook aí, porque o Nice lá na paróquia, ele capta o programa e o divulga através da sala dele lá no Facebook da paróquia, tá bom? Então amanhã estaremos juntos na graça de Deus, viu? A partir das 12h15. Para quem não sabe, é um programa ao vivo, por enquanto, né? Porque por causa da pandemia nós optamos por fazer através de telefone, por isso que a voz não sai boa, mas enfim, é o que nós podemos fazer, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e todas, que tenham uma tarde, uma noite abençoada, um final de semana super abençoado. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, mais uma vez, para todos e todas que estão nos ouvindo.